Lê aqui, Cristina, o 44 e o 45. Ninguém pode dizer a mim, se o Pai que me enviou não conheceu. E eu ressuscitarei no último dia. Mas está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, porquanto todo aquele que do Pai ouvir e aprendeu, vem a mim. Não, tá bom. Está escrito nos profetas. Falamos que a terra foi tirada da água. E quando o dilúvio veio, Pedro fala lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, ele fala que o dilúvio foi um batismo. E só se salvou Noé e sua família. Porque ele estava sobre as águas. Quando o Senhor estava tirando o povo do Egito, ele atravessou o Mar Vermelho. E a Escritura diz, eles foram batizados na nuvem e no mar. Não foi o homem que criou o batismo. Por isso, quando perguntaram, Cristo fez uma pergunta. O batismo de João é de Deus? É do céu ou dos homens? É do céu ou dos homens? Como é que foi, Bernardo? João respondendo? Sim. Fernando gosta de falar sobre isso. João capítulo 1, versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, ele me disse, sobre aquele que virdes descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem mandou batizar com água? O Senhor. Deus! Deus, Pai Todo-Poderoso. Ele me mandou. Por isso que ele perguntou, o batismo de João é do céu ou dos homens? Ele sabia que era do céu. Eles não quiseram responder. Aquele que me mandou batizar. E quando Cristo estava indo na ascensão, antes o que ele disse? Ide, batizando. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Agora eu preciso entender isso que Cristo falou. E já já nós vamos entender isso. Porque o batismo, as pessoas mergulham na água, não sabem nem o que está fazendo. Não sabe. O batismo na água não salva ninguém. O batismo na água é um compromisso do homem para com Deus. Ele mandou. Vai batizando. Você está sepultando a sua natureza carnal e ressuscitando a sua espiritual, ressuscitando em espírito. Esse batismo é um compromisso do homem para com Deus. Todos têm que fazer isso. Ou nas águas ou na morte. Porque aquele ladrão na cruz, ele não tem o tempo de descer. Ele foi batizado na cruz. Como? Batismo é morte. Batismo é sepultamento. O significado de batismo quer dizer sepultamento. Sepultando a minha natureza carnal. Eu tenho que fazer isso aí como símbolo. Símbolo diante de Deus, símbolo diante dos anjos, símbolo diante dos principados e potestades do mal. Eles têm que saber, nós fizemos um compromisso com Deus. E aí, se esse compromisso é sério, o Senhor envia o Espírito Santo. Por isso que é um batismo só. É você para com Deus e Deus para com você. O casamento não é assim?
Não são dois uma só carne? O batismo é a mesma coisa. São dois um só batismo. Por isso que Paulo diz, um só batismo. Uma só carne. É você para com Deus e Deus para com você. O que acontece? A maioria mergulha, mas não tem compromisso nenhum com Deus. Não é batizado com o Espírito Santo. Não tem entendimento. Só deu um mergulho. Ele sai dali fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes, cometendo os mesmos pecados de antes. Isso não é batismo. Batismo é sepultamento da natureza carnal. E Paulo diz, foste batizados em Cristo na sua morte. Romanos 6. O batismo é em nome de Cristo. O irmão já está na ponta. E nós vamos agora, irmãos, celebrar esse batismo da irmã Cristina. Mas eu quero reiterar isso aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Para ressuscitar, você precisa o quê? Morrer. Batismo, isso aí. Para ver se está vivo. Mas porque os homens do mundo são mortos espiritualmente. A ressurreição é a partir do Espírito, não da carne. Você vai receber um corpo espiritual. Paulo diz, se há corpos terrestres e há corpos celestes. A glória de um é uma e a glória do outro é outra. Os homens carnais não são mortos também? Sim. Mas por que eles não ressuscitam? Porque eles não são espirituais. Então estamos sepultando a natureza carnal de Cristina como um símbolo, como uma figura. E esse compromisso dela sendo sério, como eu sei que é, nós sabemos, o Espírito Santo do Senhor sela ela, batiza ela, enche ela do Espírito Santo. E ela vai dizer como aquela mulher samaritana, dá-me dessa água, para que eu não tenha que vir aqui mais buscar. Eu estava dizendo para o Senhor ontem, eu falei, Senhor, que lá se os pastores de hoje não sabem nada. A maioria. Discursos vazios. Conhecimento mínimo da palavra do Senhor. Não sabemos por quê. Porque ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Como está escrito nos profetas. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Então, graças a Deus que Ele abriu os nossos entendimentos. Porque de lá nós viemos também. De lá nós pertencíamos, éramos cegos. E agora somos livres. Agora a Lene vai orar. Se você for falar de batismo aqui, você vai levar uma semana, um mês. Porque a Bíblia toda fala. A Bíblia toda. Os que são contra, na maioria, eles começam a procurar pretextos. E um dos pretextos é dizer que o batismo é parte da lei e que não cumprimos mais a lei. Mas, se pegarmos a Escritura, né, no próprio texto que fala lá que os fariseus interpelaram o Senhor, né, perguntando com que autoridade faz essas coisas, e eles, para poder tentar se safar, né, disseram que não sabiam, porque o Senhor foi lá e perguntou de onde vinha o batismo de João. Não sei. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro quanto a questão dele mesmo, né, se ele poderia confiar na carne. Aí ele fala que ele é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, né? Fariseu, segundo a lei foi fariseu, irrepreensível, né? Perseguidor da igreja.
quando ele diz que ele era irrepreensível quanto à lei, por que eles não se batizavam? Já que fazia parte da lei. Então por que os fariseus não se batizavam? Se ele era irrepreensível, e olha que ele não era da linhagem de Levi, não era sacerdote, era da tribo de Benjamim. Mas ele era zeloso com relação à prática da lei. E, no entanto, eles não se batizavam. Tanto que, o que acontece? A lei, ela não veio pela lei, o batismo ele não veio pela lei, veio dado pelo Senhor. Veio desde o começo, desde o início do mundo. Você falou de Paulo? Paulo diz que eu não vim para batizar. No início Paulo diz isso. Eu não vim para batizar. Eu batizei alguns da casa de não sei quem, mas poucos. Se batizei outros, não me lembro. Porque Paulo diz, eu não fui enviado para batizar. Cristo mesmo não batizava mais os seus discípulos. Por exemplo, aqui no nosso reunião, eu não gosto de batizar. Eu puxei isso deles. Eu nunca gostei. Por isso ele me enviou para isso. E Paulo, mesmo pregando o batismo, ele não gostava dele fazer. Parece que ele estava pegando tudo para eles, entendeu? Eu batizo, eu prego, eu faço. Eu não. É um corpo. É igreja. Por que Cristo não batizava? Porque ele estava dando oportunidade aos seus discípulos. Então nós vamos agora batizar a nossa irmã Cristina com a igreja. Embora eu já desci cheio do Espírito. Mas meu filho, você está cheio. Você aumenta esse vaso aí. Deixa transbordar. Não é, com certeza. Aí ontem eu vi no ônibus, onde uma senhora começou a saber, começou a conversar. Aí ela falou assim, eu sentei perto de você, eu senti uma paz tão grande. Você transmite uma paz, me deu até sono. Aí eu falei, muitas pessoas que me falam assim, na minha. Comigo fala isso, que eu transmito paz. Cristina, ninguém pode vir aqui se o Pai não trouxer. Eu já te trouxe muito tempo. Eu só quero que possa fumar. Exatamente, quem não sabe. Só que a Bíblia diz que nós temos que a cada dia nos encher mais do Espírito Santo. O Senhor te enche nesta tarde e te inunda. Eu quero que você sair dessa piscina, você coloca as mãos sobre a cabeça do Cristo, profetiza cura sobre a vida. Eu não estou nem aí que os outros não creiam, nós não somos os outros, nós somos diferentes. Nós vamos plantar a semente, não é isso? Plantar a semente? Estão regando, né? Regando. A semente tá, tem que regar. Você planta a semente, você não vai colher no mesmo dia. Tem coisas que você colhe por semanas, tem outros que levam anos. Mas se você regar, você vai comer desse fruto. Então, pega a palavra, vai profetizando, vai profetizando. A palavra vai entrando na medula, vai produzir vida ali, ele vai levantar dessa cadeira e andar em nome de Cristo. Amém. Tá bom? Lene, ora, agradecendo pela vida de Cristina e pela essa unção poderosa. Deixa eu botar uma mão aqui. Perfume de Cristo. Um ponto assim bem interessante na questão do batismo nas águas. Eu não vi nenhum ponto das escrituras ali, a não ser questão de João Batista, que já nasceu com o Espírito Santo, que alguém tenha recebido o Espírito Santo sem antes ter passado pelo batismo nas águas. As revelações que o apóstolo Paulo teve foi depois que ele foi batizado por Zacarias. Cristo só manifestou seu poder depois que passou pelo batismo das águas. Antes disso, o ministério dele não tinha começado. Começou ali. Depois que ele saiu e foi
levado ao deserto e tentado por Satanás. Mas como explicar a Cristina cheia da paz do Senhor? Ela foi selada com o Espírito. O selo com o Espírito Santo é para a salvação, é o penhor da nossa herança. O batismo é outra coisa. É uma unção, é uma capacitação para você operar no mundo espiritual. Você recebe o selo do Espírito Santo. O batismo. Por isso que a Escritura diz: recebereis poder. Eles não eram crentes, aqueles discípulos? Eles já não eram selados? O Senhor já havia soprado sobre eles o Espírito Santo? Mas o batismo do Espírito Santo é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E é isso aí mesmo. E esse poder tem tudo a ver com as águas. Exatamente como o Fernando falou. Em Pentecostes é um exemplo, porque os que estavam na casa reunidos eram todos discípulos de Cristo e eles tinham sido batizados. Todos. Mas os fariseus não. Tanto que a Escritura diz que o Espírito Santo desceu e foi até aquela casa, mas não cita o templo. Ele não foi ao templo. Em casa, é que hoje, olha os anjos que estão aqui. Vocês estão vendo os anjos? Manuel tem um anjo ali, né, mano? Telhado, né? Telhado no céu. Tem um- Lá naquela parte, então. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo, ele passando pelas partes altas ali da Ásia, ali, né? Ele vai até Éfeso e pergunta: em que fostes batizados? Aí eles dizem: no batismo de João. E ele fala acerca do batismo no Espírito Santo. E eles falam: nós não sabemos do batismo do Espírito Santo. Nem ainda ouviram falar. Nem ainda ouvimos falar Que haja Espírito. que haja Espírito Santo. E Então era salvo. ele impôs as mãos sobre eles e eles receberam. O batismo no Espírito Santo, quem batiza é o Senhor. A própria palavra fala: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Vamos ver milagre nessa tarde. Só precisou Eita. fazer a imposição de mãos. Hebreus capítulo 6, as pessoas elas leem o texto e interpretam de forma errônea. Que começa dizendo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, os rudimentos são o começo, é a base. A gente já tem que saber disso tudo. Dos batismos, da imposição de mãos, do juízo eterno, de tudo. E dali a gente tem que deixar para quê? Para prosseguir, para crescer. Porque nós somos o edifício de Deus. Mas o Senhor, ele fala, ó, tornará a voltar se o Senhor permitir. Por quê? Porque uma pessoa nova vai chegar e ela precisa conhecer isso. Então tem que ser passado para ela o que é, como que é, para que ela também possa se alimentar dessa palavra e comece a se edificar juntamente conosco. Porque ninguém vai edificar acima do outro. Vamos todos juntos. Então, temos que voltar a falar quando necessário. Mas não ficar nisso a vida inteira. Porque é como se alimentar somente de leite e não de sólido mantimento. E ficar falando, batendo naquilo direto. E as pessoas não entendem. Pega isso aqui e Começa com leite, né? interpreta Mas isso de vez daqui em quando- De vez erroneamente. em quando você vai tomar leite de novo, né? Hoje, por exemplo, vai tomar leite de novo, né? Exato. Para quê? Para que a irmã comece a entender e comece a se edificar cada vez mais até chegarmos juntamente à estatura de varão perfeito. Quero ver se o Senhor vai fazer uma vida muito cheia a partir de hoje. Se ela já tem esse cheiro, essa paz, olha, daqui a pouco o Senhor passar lenço, ela aqui vai levar isso. Vamos então orar, Lene? E alto, Vamos ficar de pé. poderoso, Criador do céu, da terra, e alto teu santo filho, à tua direita, nós agradecemos ao Senhor esta tarde, esse encontro marcado pelo céu. Nosso coração transborda de alegria, Senhor, por este momento, porque nós cremos na tua palavra, e a tua palavra nos diz que não é por força, Senhor, mas é pelo teu Espírito. Obrigado, Yahweh Todo-Poderoso, pela vida da irmã Cristina. Aleluia. Obrigado por falar o coração dela, por
faz ela entender, compreender a tua palavra e viver, Senhor, a cada dia. Nós engrandecemos ao teu nome pela vida dela, pela vida das suas filhas, Pai. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias. A tua bondade, a tua graça, o teu amor, Senhor, tem nos alcançado todos os dias. Nosso coração hoje se alegra em Ti, Pai. Que ela venha ser cheia do Teu Espírito Santo. Aleluia. Que ela possa transbordar mais e mais do Senhor em outras vidas. E que a semente dela dê fruto, Senhor, para a glória do Teu nome. Aleluia. Para o Teu reino, Senhor. Muito obrigado, obrigado pelos Teus anjos aqui, pela presença do Senhor, pelo Teu Espírito, Pai, que fala o nosso coração a cada dia. Obrigado, muitíssimo obrigado. No nome de Alcha que clamamos. Amém. Amém. Você está Aleluia. pronto? Você não se quer. Você vai pegar e fumar ali. João, você me dá um copinho de água? Um copinho de água? Eu tô pondo beber água na piscina? Você pode dar um mergulho. Demora, menino. Você pode dar um mergulho. Pode? Vai lá, vai lá. Hã? Tem medo de água? É só. Ó. Chega pra frente. Chega pra frente, senão bate a cabeça. É muito É rápido. rápido, é rápido. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, no qual Aleluia. a Glória tua ao teu nome, filha, Senhor. Cristina, Glória ao teu nome. propôs no seu coração se batizar e viver uma nova vida com o Senhor, diante do Senhor, conforme a tua palavra está prescrita, agora, nesse momento, pela autoridade que o Senhor nos dá, como igreja do Senhor. Aleluia. Batizamos a irmã no nome de Cristo e Alcha, nosso Redentor, Amém. para recebimento do Espírito Santo e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Peraí. Olha pra cá, irmão. Olha pra cá. Tira a foto do seu, irmão. O seu É pra parar agora, pai? Isso. Para eu tirar É a pra foto. parar? Tira do seu,